Aurélia está esperando que eu volte logo. Bom dia, gente. Vamos lá, gente. Vamos começar para a gente não perder muito tempo, tá? Que a gente consegue fechar tudo direitinho aqui hoje. É só um instante aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá, então. Seguinte. Antes da gente começar, deixa eu perguntar. Vocês já receberam o roteiro de consulta ou não? Não? Beleza, então. Tá. Acredito que vocês vão receber ainda hoje, não sei, tá? Mas, enfim, a gente fala aqui dele rapidinho, né? Que aí eu também não sei quando vai ser de fato a avaliação da história ao longo da semana, né? Não sei ainda. Mas, enfim, vamos lá. Como vocês já bem sabem, né? A avaliação, ela vai... Ah, já deu o calendário? É que eu tenho também, mas eu não sei, é muita data para mim, é muita informação de muita coisa, né? Então, é complicado de lembrar. Mas, como vocês já bem sabem, né, a avaliação de vocês ela vai consistir em 7 módulos, né? Então, do módulo 1 ao módulo 7, tá? Em História, né, tem a especificidade de que quem dá aula sou eu e Renan, né? Então, assim, outras disciplinas também tem isso, obviamente, né? Mas, como eu estou falando de História, e aí, a prova é na terça, tá? Beleza. Como sou eu e Renan, né? Vocês vão ter 5 questões minhas, tá? E 5 questões do Renan. Então, vai ser dividido igual às provas normais, como acontece. Dessa maneira, como vocês podem bem pensar e bem imaginar, né, se são 5 questões minhas, né, eu não vou conseguir colocar 7 módulos na prova, né? Então, para mim, né, vocês vão ter que estudar para a minha parte, né? Vocês vão ter que olhar, dar uma olhada, estudar aí, né, 5 módulos, beleza? E aí não lembro agora se é do módulo 1 ao 5 certinho. Acredito que não, né? A gente vai ver aqui. Não, né? É isso mesmo. A gente pula o módulo 2, né? E aí a gente, no lugar do 2, bota o módulo 6. Mas a gente vai falar com calma, tá? E aí, gente, tem alguma dúvida em relação a algo que vocês já saibam ou não? Tudo certo? Podemos prosseguir com o que a gente vai ver? Então, vamos lá. Seguinte, tá? Primeiro ponto que eu coloquei ali para vocês, né? Que vocês vão receber, e eu acredito que este modelo, né, de roteiro de consulta seja padrão, vocês estão vendo ali, tema de estudo, o que devo aprender e onde consultar, né? Então, reparem só, o primeiro ponto que eu coloquei ali, tema de estudo, tá? É Grécia Antiga, né? Então, lá na nossa primeira aula, o que vocês vão ter que aprender, o que vocês vão ter que ver, observar em relação à Grécia Antiga? Aí eu botei ali o seguinte, ó,
compreender as características do processo de organização política da Grécia Antiga, analisar e interpretar a ideia de democracia implementada em Atenas e suas limitações. Então, vamos lá. Em relação a este módulo, em relação ao capítulo 1, tá? O que vocês vão ter que ver sobre Grécia? Primeiro ponto, eu coloquei ali, compreender as características do processo de organização política da Grécia Antiga. Então, vocês vão ter que entender, vocês vão ter que compreender aquilo que a gente falou em sala de aula, de que na Grécia Antiga existiam as polis, né? As polis eram cidades-estados independentes, tá? Então, uma não interferia na outra, né? Então, tinha Atenas, tinha Esparta, tinha várias outras cidades. Porém, cada uma dessas cidades, elas tinham sua própria autonomia, sua própria independência, né? Então, elas tinham suas regras, o seu próprio regime de governo, essas coisas como um todo, tá? Então, uma polis não interferia na outra. Então, quando eu coloco que vocês têm que observar, compreender as características do processo de organização política da Grécia Antiga, é isso que eu estou falando, tá? De que vocês vão ter que observar que na Grécia Antiga existia uma organização política pautada pela existência das polis, tá? Ou seja, das cidades-estados, onde cada uma não interferia na outra, elas eram autônomas, independentes entre si. Tudo bem? Então, essa é uma característica. E aí, diga, pode ser Atenas. Isso, eu vou falar disso agora, tá, Camila? Isso aí. Eu vou falar, tá? O grande ponto e aí repara só que eu dei a dica ali, já dei a deixa para vocês, né? Então, primeiro de tudo, vocês vão ter que compreender como é a forma de organização. Segundo ponto, vocês vão ligar ali aquele primeiro pontinho ali, ó. Ou seja, vocês vão ter que compreender, após vocês compreenderem a forma de organização política, vocês vão partir direto para a Grécia. Observar como é que a Grécia se organizava do ponto de vista político, né? O que a gente entende sobre a política em Atenas, perdão, tá? Você vai ter que partir direto para Atenas. O que a gente entende sobre a organização política dentro da sociedade ateniense? O que a gente tem que lembrar? Que Atenas ela era uma democracia, tá? Então, em Atenas existia a ideia de democracia, o que era diferente, né, de Esparta, onde existia uma ideia de diarquia, tá? Então, o que a gente vai observar? Que em Atenas existia uma participação efetiva dos cidadãos nas decisões, tá? Então, na cidade de Atenas, predominava a ideia de democracia, onde, né, essa democracia ela era direta, pois havia uma participação dos que eram considerados cidadãos. Então, quem era cidadão podia participar ativamente das decisões políticas. Tudo bem? Até aqui ficou alguma dúvida? Tá? Então, até aqui acho que está tranquilo. Porém, né, olha o que eu coloquei ali. Interpretar a ideia de democracia e as suas limitações, tá? Ou seja, aquela democracia, tá? Ela era na prática. Porém, todo mundo era considerado cidadão? Não, nem todo mundo em Atenas era considerado cidadão. Para ser considerado cidadão, homem, né? Nascido em Atenas, filhos de pais atenienses. Então, essa regra é básica, né? Que tinha que ser homem, nascido em Atenas, filhos de pais atenienses, e por aí vai, tá? Então, existia essa característica. Então, a limitação da democracia era de que nem todo mundo em Atenas era considerado cidadão. Então, nem todos poderiam usufruir da democracia de fato, tá? Então, em relação
a este módulo, a este capítulo, é isso. Não tem mistério. Entender como era o funcionamento, essa ideia, né, das polis, né? E depois passar direto para Atenas. Ver como a Atenas funcionava do ponto de vista político, que era essa ideia de democracia, porém uma democracia com limitações, porque a cidadania ela não era para todos, né? Então mulheres não eram consideradas cidadãs, estrangeiros não eram considerados e por aí vai. Beleza isso aqui? E aí eu quis ler, pode você vai eliminar, porque isso foi dado em sala. Ah, não tem lá ainda, eu acho. Então, PowerPoint eu posso liberar, não tem problema nenhum, tá? Agora, o PowerPoint que eu for liberar é aqueles que vocês viram na sala, né, que tinha algumas informações, mas que muitas coisas, né, a maior parte das coisas, eu acho, né, vocês escreveram no caderno, mas eu libero sem problema algum. Né? Assim que eu terminar a aula com o segundo ano hoje, que vai ser depois da de vocês, né, eu jogo tudo numa pasta do Google Drive e coloco como uma espécie de recado naquele mural lá do Escola Web. E aí envio para vocês, não tem problema nenhum não, tá? Então, do módulo 1 ao 5, que não tem, eu envio. Então, a gente faz isso, eu faço daqui a pouco, tá? Então, nesse módulo 1 aí, tranquilo, não tem erro, não tem mistério mais algum, né? Podemos passar para o 2? Vamos lá para o 2, então. O 2... aí, gente, perdão, pulei aqui. Onde vocês vão consultar isso? Né? Lá, apostila, capítulo 1, ou seja, no capítulo 1, vocês vão pegar, vocês vão procurar a parte que trabalha justamente com isso, tá? Então, vocês vão dar lá uma olhada, vão ver a parte que trabalha com isso. Vocês vão ver também no caderno de vocês, que vocês fizeram anotações, ou folhinha, né? Porque tinha uma turma, não lembro agora se era 3001 ou 3002, que eu dei folhinha, né? E vocês também vão observar vocês vão observar também nos exercícios, né? Então, eu botei conceitual 2, 4, 5, 7, 9, contextualizado 4, 5, 8 e 9, né? Que são alguns exercícios que já estão direto, né, com o que vocês devem aprender, tá? Então, eu olhei, tem tudo a ver com o que vocês têm que aprender. O caderno só não ajuda, não? Ajuda, mas assim, eu não sei como vocês fizeram as anotações de vocês, se vocês anotaram tudo, enfim, não sei, entendeu? Mas aí é de cada um, assim, a minha recomendação é que olhe o caderno e a apostila, entendeu? Mas, então, se anotou tudo, tá ótimo. Né? Mas, assim, aí vai de cada um lá, não sei se anotou, enfim. Mas pode ser, se seu caderno estiver completinho, né, e você conseguir, olhando o caderno, enxergar essas coisas que eu estou colocando aqui, super tranquilo, não tem erro nenhum não, tá? Isso é mais uma recomendação mesmo. Vamos aqui agora partir para 2. Alta idade média. O que vocês vão ter que ver em alta idade média que está no nosso capítulo 3, módulo 3, ou seja, a gente pulou o 2, né? Não vai ter o 2. Alta idade média diz o seguinte, ó, compreender a organização da sociedade medieval e os laços existentes entre os estamentos nobres versus camponeses, nobres versus nobres. Né? Então, o que vocês vão ter que ver sobre a Alta Idade Média? E aí eu lembro, né, que no módulo de Alta Idade Média tem muita coisa sobre Carlos Magno, Pepino Breve, que a gente falou. A gente falou aquela série de nomes. Né? Aquela série de nomes vai ser importante eu entender nesse momento? Não, não vai ser importante. Tá? Isso, justamente, aqueles nomes bizarros. Justamente, não vai ser necessário nesse momento ver o Piedoso, o Pepino Breve, nada disso. Tá? O que é importante vocês verem, tá? Em relação à alta idade média, é o que eu coloquei ali. Compreender a organização da sociedade medieval. Então, é entender que na Idade Média a sociedade ela era dividida, ela era organizada em estamentos. Quais eram os estamentos? Que eu lembro que eu falei com vocês, que ela seguia até uma ideia, né, religiosa, de tentar associar de alguma forma
à Santíssima Trindade, né? Então, lá a gente vai ver o clero, os nobres e os camponeses. Então, a sociedade medieval ela era organizada dessa forma: clero, nobres e camponeses. Ela era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui. Eu vou até falar nisso aqui que eu estou falando, tá? Então, era uma sociedade baseada em estamentos que seguia essa ideia, né, de associação à Santíssima Trindade, que era clero, nobres e camponeses. No topo dessa sociedade estava o clero, no meio estavam os nobres, né? E na base, né, estavam os camponeses. Obviamente, como a gente sempre trata como uma pirâmide, né, a maior parcela da sociedade está na base dela, que é nos camponeses. E aí, essa sociedade de estamentos, essa sociedade estamental, ela tem uma característica central, ela tem uma característica importante, que você não tem grandes possibilidades de mobilidade vertical. Então, se eu sou um nobre, se eu sou um camponês, perdão, se eu sou um camponês, eu basicamente vou ser eternamente um camponês, tá? Dificilmente eu vou conseguir alguma maneira de eu conseguir mudar de estamento, né? Até existe a ideia de nobreza de toga, né? Mas assim, era um nobre que ele comprou um título e que ele não é nobre, ele não vai ser respeitado, tá? Então, assim, geralmente o que se mantinha era a ideia de você permanecer no mesmo estamento. O que podia acontecer é de você ter uma mobilidade horizontal, ou seja, você conseguir mudar de status dentro do seu próprio estamento. Então, eu sou um camponês, né, que não sou ninguém, né? Agora eu consegui mudar de status dentro dos camponeses e que eu sou um camponês que é alguém. É isso. Então, você não tinha uma mobilidade social muito forte dentro da sociedade medieval. Beleza? Não tinha vertical, tá? A vertical era basicamente nula, né? Assim, muito difícil da gente falar que o cara podia mudar de um estamento para o outro, tá? Mas dentro do próprio estamento, isso era possível, tá? Era mais comum. Então, a horizontal tinha, tá? Então, a gente vai observar justamente isso. Então, essa sociedade ela era organizada nessa questão de estamentos, era uma sociedade estamental, beleza? Só que, dentro dessa relação entre estamentos, dentro dessa relação existente aí, a gente vai observar que tinha algumas relações entre estamentos ou entre membros do mesmo estamento. Então, a gente vai observar que entre os nobres, tá, existia um laço, né? Existia uma espécie de uma relação de fidelidade. E aí, quando a gente vai falar da relação de fidelidade, dos laços existentes entre os nobres, a gente coloca que os laços que existiam era a relação de suzerania e vassalagem, tá? Então, quando eu falo de relação de suzerania e vassalagem, eu estou falando obrigatoriamente de uma relação entre nobres. Então, mais uma vez aqui, vou repetir 30 vezes. Relação de suzerania e vassalagem era um laço, era uma relação de fidelidade entre nobres, tá? Então, um nobre não tinha terra, por exemplo, tá? E o outro tinha, tá? E aí esse nobre que não tem terra, ele vai virar vassalo do outro nobre que tem terra. E aí, a partir desse momento, ele vai estar jurando fidelidade ao cara que cedeu a terra, né? Então, eu dei lá o exemplo lá na sala, lembro que eu peguei exemplo de falar que a Isabela era suzerana da Isabel, que era suzerana da Giovana, que era suzerana de Maria. Eu lembro que eu falei isso com vocês, né?
Então, assim, era justamente essa ideia, tá? Então, relação de suzerania e vassalagem é justamente isso. A gente observar que era uma relação entre dois nobres, onde um jurava fidelidade ao outro, e esse que tem a fidelidade do A, ele está cedendo terra para o A. Tá? Então, quando ocorrer algum conflito, alguma guerra, qualquer coisa do tipo, o suzerano ele deve fidelidade, né? Perdão, o vassalo ele deve fidelidade ao seu suzerano. Então, ele vai apoiar numa guerra, num conflito, o seu suzerano. Beleza? Um ponto importante da gente lembrar: o cara ele não vai ser vassalo de mais de uma pessoa, né? Porque se o cara for vassalo de mais de uma pessoa, né? Eu nunca vi ninguém ser fiel a duas pessoas nessa questão, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu me tornei vassalo de B e C. B e C entram em guerra. E aí? A minha fidelidade vai para quem? Não existe isso, tá? Então, o cara que ele era vassalo de um, para evitar problema. Agora, eu, suzerano, eu posso ser suzerano de várias pessoas. Não existe problema algum. É melhor para mim ainda, porque eu tenho fidelidade de muita gente. Então, eu posso ser suzerano de várias pessoas. Da mesma forma, né? Eu lembro que eu falei isso com vocês e isso gerou uma confusão rapidamente. O cara que ele é vassalo, ele pode ser suzerano de outro. Não tem problema algum. Porque a relação é uma relação de duplicidade aqui, ó. Então, é uma relação de mão dupla. Então, eu sou vassalo do B, mas eu posso ser suzerano de C. Não tem problema algum, tá? Então, dessa forma que existia o laço de fidelidade, a relação social entre nobres. Agora, isso assim, ele podia até ser vassalo de duas pessoas, aí era com ele mesmo, né? Assim, a hora que essas duas pessoas entrassem numa guerra, aí ele se resolvia, né? Ele se desdobrava em dois. Mas, assim, ele podia ser, mas vai da vontade dele, né? Mas, geralmente isso não acontecia. Geralmente isso não acontecia porque, assim, é um laço de fidelidade, tá? Então, assim, ele pode ser vassalo também, mas aí ele que se resolva no conflito. O problema é dele, né? Ele que se vire. Mas era basicamente isso mesmo, tá? Era uma relação, né, de mão dupla só. Então, eu só era vassalo de um, mas eu podia ser suzerano de vários, não tem problema algum, tá? Agora, a relação entre nobres e camponeses. Essa relação entre nobres e camponeses é uma relação de trabalho direta, tá? É uma relação de trabalho, mas assim, acima de tudo, é uma relação de exploração, né? Por quê? Dentro da Idade Média, o regime, a forma de trabalho era a ideia da servidão, tá? Então não era escravidão, era servidão. O camponês ele estava preso ao nobre através da questão da terra, tá? Então existia a relação servil, tá? Então entre nobre e o camponês existia uma relação de trabalho, onde o nobre, né, ele tinha os seus servos. Então ele era o senhor feudal, tá? E os camponeses eles eram servos. Beleza, essa baixa idade média aqui, tranquilo, tem algum erro? E aí, vamos lá, olha só, os exercícios que vocês vão ter que ver mais uma vez, tá? O contextualizado 3, 5, 6 e 7, e o contextualizado, conceituais, perdão, né? E o contextualizado 1, 3, 7 e 10, tá? Então, mais uma vez, são exercícios direcionados a isso que eu falei aqui agora e que está ali no roteiro, né, de consulta que vocês vão receber, tá? Agora, vamos lá, partir para a baixa idade média que está no capítulo 4, tá? E aí eu coloquei assim, ó, identificar e contextualizar os fatores que levaram ao processo conhecido como a crise da Idade Média, tá? Vamos lá.
Quando eu coloco aqui identificar e contextualizar os fatores, eu já estou deixando claro que o que vocês vão ter que ver, né? Então, vocês vão ter que ver lá sobre a crise da Idade Média. Né? Quais são os fatores? A gente falou da peste negra, a gente falou do renascimento urbano, a gente falou do renascimento comercial, a gente falou, né, de várias coisas. Né? Mas, basicamente, a gente trabalhou, né, com renascimento urbano, renascimento comercial e a peste negra. Né? Eu falei também com vocês sobre as jaqueries, né, que eram as revoltas camponesas. Mas, assim, né, né, fazendo assim a avaliação, né, eu estava vendo muita coisa sobre, né, a pandemia, né? Então, assim, pode ser que isso tenha me impactado de alguma forma, né, fazendo. Então, quando a gente for estudar sobre a ideia da crise da Idade Média, é justamente vocês entenderem isso, né? Como que essa soma de fatores levou a esse processo, como a gente conhece, que é a Idade Média, né? Ou seja, entender o que foi, né? A gente começou aquela aula, lembra que eu comecei aquela aula falando com vocês sobre a ideia das cruzadas, né? Como as cruzadas levaram à reativação do comércio da Europa com o Oriente, como esse comércio reativou, né, as cidades e como a reativação da cidade, do comércio, né, levou à ideia da peste negra que a gente falou. Né? Então, a gente entender o que é cada um desses fatores e como esses fatores eles vão ajudar na desarticulação da Idade Média como um todo. Né? O que a gente vai observar? Que quando surge essa série de fatores, essa soma de fatores, né, aquela estrutura existente na Idade Média, né, uma estrutura estamental de controle da Igreja Católica, de controle da nobreza, ela vai começar a ser contestada. Por quê? Por conta dessa série de fatores, né, tanto a Igreja Católica quanto a nobreza, ela não conseguiu apresentar, né, resultados, não conseguiu apresentar soluções para tentar resolver os problemas que vinham surgindo. Né? Então, eu falei que teve uma época, né, que houve uma espécie de uma grande seca, né, de que você não conseguia produzir em larga escala, então isso gerou fome na população. Associado a isso, teve a questão da peste negra, que começou a se ligar como uma ideia de um castigo divino. Né? Então, assim, Deus está castigando os seres, né? Isso é por conta da aberração do ser humano. Então, basicamente essa ideia. Tranquilo? Tá? Então, assim, em relação à Baixa Idade Média, é entender esses fatores, né, que levaram ao processo conhecido como crise da Idade Média. Né? Que, assim, a gente faz uma rápida associação que a gente está vivendo hoje. Né? Então, beleza até aqui? Tranquilo esse capítulo 4, Baixa Idade Média? Eu acho que não tem muito mistério nele, não. Assim, super tranquilo mesmo. É identificar esses fatores, né? Identificar esses fatores mesmos e ver como eles ajudaram. Né? E assim, gente, além disso, né, já está, roteiro de consulta, né? Então, assim, vocês vão fazer em casa, vocês vão conseguir, né, observar as análises que vocês fizeram. Né? Então, é super tranquilo. Né? Esse aí não tem muito erro, não. Vamos aqui partir para o penúltimo. O penúltimo fala o seguinte, ó, formação dos estados modernos. Identificar e compreender as características dos estados nacionais modernos, assim como a teoria política de Nicolau Maquiavel. Repara só que eu coloquei ali, identificar e compreender as características dos estados nacionais modernos. E botei depois o Maquiavel. Né? Para vocês entenderem o que o Maquiavel está querendo falar, a gente precisa compreender quais são as características dos estados nacionais modernos. E aí, quando eu falo características dos estados nacionais modernos, é a gente entender que a principal característica é da concentração de poder nas mãos do monarca. Então, todas as características, vamos colocar assim, do Estado Nacional Moderno estão obrigatoriamente associadas
a ideia de uma concentração de poderes, tá? Uma concentração de poder nas mãos do monarca, nas mãos do monarca absolutista, como a gente chama. Eu lembro que eu falei com vocês, eu botei para vocês, né, a ideia do grande exemplo do absolutismo monárquico, que é o rei Luís XIV, que é conhecido como Rei Sol, né? Então ele vinha e falava: o Estado sou eu. Quando ele coloca que o Estado sou eu, ele estava querendo dizer que ele controlava nas mãos dele, né, toda aquela ideia de poder executivo, legislativo, judiciário, essas coisas como um todo. Então, ele conseguia ter um controle total em relação a todas as esferas de poder, né, do Estado, né, que ele conseguia, que ele controlava a política efetivamente. Tá? Então, quando eu coloco ali compreender as características dos Estados nacionais modernos, é justamente entender isso, que diferente do que acontecia na Idade Média, onde o poder ele era descentralizado, a gente vai observar que na Idade Moderna, né, com a formação dos Estados Nacionais modernos, a gente vai observar que vai ocorrer uma concentração de poderes nas mãos de um governante, tá? Nas mãos de um monarca absolutista. E aí, quando isso acontece, quando começam a surgir esses Estados Nacionais modernos, era necessário, era extremamente importante de se organizar, né, uma base teórica, um pensamento filosófico que tivesse como objetivo legitimar, né, o Estado Nacional moderno, legitimar o absolutismo monárquico. Tá? Então, era necessário criar uma base, uma teoria, para você legitimar, para embasar esse pensamento, né, essa construção desse Estado Nacional moderno. Daí vem a ideia, né, do Maquiavel. Né? O Maquiavel vai lá e escreve O Príncipe. Né? Quando ele escreve O Príncipe, o que a gente vai observar? Que, na realidade, o que o Maquiavel estava tentando fazer ali era uma espécie de um guia para um bom governante. Né? Então, o Maquiavel estava tentando criar, né, um guia para os monarcas absolutistas. Né? Ou seja, como eles devem organizar o seu poder. Era justamente isso que ele estava tentando fazer. Então, dentro da teoria do Maquiavel, né, tem lá os conceitos de virtude, tem o conceito de fortuna, essas coisas como um todo. Mas o que a gente vai entender basicamente? Que, para o Maquiavel, o bom governante é aquele que consegue se manter no poder, é aquele que consegue manter a ordem, que consegue manter o poder. Tá? Então, né, quando a gente fala do Maquiavel, geralmente se associa a imagem do Maquiavel àquela ideia de maquiavélico. Nossa, uma pessoa é má, então uma pessoa é maquiavélica. Sendo que Maquiavel ele nunca foi mal, ele nunca trabalhou com essa ideia de não, tem que fazer horror, tem que ser uma espécie de um ditador. Por mais que eu não possa dizer ditador, porque esse termo não existia na época. Tá? Mas assim, Maquiavel ele nunca trabalhou com isso. O que Maquiavel sempre deixou claro nos textos dele, na obra dele, é de que o bom governante não é aquele que é amado por todos, não. Mas é aquele que consegue se manter, é aquele que consegue se estabelecer no poder, né? Manter a ordem, manter o seu poder. E aí é o que ele fala para a gente. Né? De nada adianta. Né? O que será que é melhor? Ser amado ou ser temido? Né? Provavelmente o melhor é ser temido. Por quê? Um governante que ele é amado por muitos, a qualquer momento pode ocorrer uma revolta contra ele. Né? E isso pode ser um problema. Agora, o governante que ele é temido, né, ele vai conseguir estabelecer, né, a sua forma de governo um pouco mais claro, com mais facilidade. Então, o Maquiavel, no texto dele, na obra dele, na teoria política dele, ele trabalha justamente com isso, né, de ser uma espécie de guia da manutenção de um governante, de um bom governo. Tá? Então, ele vai colocar para a gente que tem que se desligar, né, religião de política. Né? Então, ele coloca justamente isso, da moral desligada da política, essas coisas como um todo. Beleza até aqui? Deu para entender essa formação dos Estados modernos, o que vai se buscar? Alguma dúvida em relação a isso, gente, ou não? Sinaliza aí para mim rapidinho. Podemos avançar? Tranquilo, então. Vamos avançar aqui.
E aí, seguinte, olha só o que eu vou fazer aqui, tá? Faltam 4 minutinhos, né? Eu não vou conseguir terminar de falar tudo aqui. A gente provavelmente vai parar no meio, né? O Zoom vai fechar a sala no meio, tá? Então, eu vou fechar aqui a sala rapidinho e vocês já entrem de novo, que eu vou abrir outra na mesma hora, beleza? Tá? Para a gente falar aqui do último ponto, né? E algumas dúvidas que possam vir a surgir.